Meus irmãos e minhas irmãs, afinal de contas, como foi formada a Bíblia Sagrada? Eu quero neste momento pedir a Jesus que nos dê a sua paz. Quero invocar o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para que nós possamos neste vídeo tratar acerca da formação da Bíblia Sagrada, que é um dos temas caros à fé cristã. Então, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia que hoje nós utilizamos na nossa leitura para nos alimentarmos da Palavra de Deus, para buscarmos o alimento espiritual, como ela foi formada. Então essa é a nossa tarefa hoje, e eu queria pedir paciência a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu compilei uma série de informações. Vou fazer esse vídeo de uma forma sintética, mas procurando levantar os principais pontos para que nós possamos juntos termos uma compreensão de como foi formada a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, a nossa fonte perene da Palavra de Deus, como disse antes, o alimento espiritual que nós precisamos para persistir na busca incessante do nosso Deus e da nossa salvação. O primeiro ponto que eu queria levantar era acerca do tempo. O tempo em que foi escrito os primeiros 5 livros, a Torá, e até o Apocalipse. Quanto tempo isso durou? Alguns autores falam em 4.000 anos, outros em 2.000 anos, outros em 1.800 anos, e até alguns falam em 1.200 anos. Então, nós vamos trabalhar na ideia de 2.000 anos. 2.000 anos, né, é uma média, né, porque não há um consenso em relação a isso, mas cerca de 2.000 anos, 1.800 anos, em que toda a Escritura Sagrada foi escrita. Do livro de Gênesis ao Apocalipse, que é o último livro da nossa Escritura Sagrada. Muito bem. A Escritura Sagrada teve a sua primeira parte escrita, que foi a Torá. A Torá compõe os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são 5 livros que se atribui a autoria a Moisés. Esses 5 livros foram os primeiros livros escritos da Sagrada Escritura. Esses livros, que são chamados essencialmente de livros protocanônicos. Por que protocanônicos? Porque foram os primeiros. Em relação a esses primeiros livros, os judeus, eles não têm nenhuma divergência acerca deles. Tanto os fariseus
quanto os saduceus, os essênios, enfim, outros segmentos dos judeus não têm nenhuma divergência a respeito deles. Os saduceus, por exemplo, eles adotam como únicos livros das Sagradas Escrituras para eles o livro da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros, porque os demais livros, todos os outros livros que possam tratar da ressurreição, da escatologia, da vida após a morte, eles não aceitam, porque eles não acreditam na ressurreição. Então, os saduceus, para os saduceus, os livros sagrados são os livros 5 primeiros, como já dito, de autoria de Moisés, o nosso grande patriarca Moisés, o grande profeta Moisés, e aquele encarregado da lei para os antigos. Muito bem. Os fariseus, por exemplo, eu vou falar mais dos fariseus e dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição e por isso os demais livros das Sagradas Escrituras, eles desejam, né, que esses outros livros componham as Sagradas Escrituras para os judeus. Por que nós estamos tratando dos judeus? Porque nós estamos aqui ainda no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, toda a formação do Antigo Testamento foi exatamente na época judaica, porque o cristianismo só nasce com a vinda de Jesus. Então o cristianismo nasce com Jesus. Então essa primeira abordagem que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer tudo em relação aos judeus. Então, os judeus, como dito, eles não têm um consenso em relação a isso. O único consenso que eles têm é em relação à Torá, que são os primeiros 5 livros de Moisés. Muito bem, mas começaram a existir outros livros. O livro dos profetas, os livros das Escrituras, que compõem aí os livros poéticos, os livros que nós podemos atribuir de livros românticos, de livros sapienciais. Então, são outros livros, né, que compõem também o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem os livros históricos, que são os livros da Torá, os 5 primeiros livros. Tem os livros proféticos, que são os livros dos profetas, e os livros sapienciais, os livros poéticos. Então, o Antigo Testamento é exatamente composto por esse grupo de livros. Muito bem. A palavra de Deus, os livros sagrados, eles foram escritos originalmente pelo hebraico. Então foram os hebreus que escreveram os livros do Antigo Testamento. Então, 90% dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia, dos escritos dos hebreus, foi escrito em hebraico. E provavelmente aí 10% foi do aramaico, que era como se fosse um dialeto. Em alguns locais se falava um aramaico e foram escritos também alguns textos em aramaico. Muito bem. E o que é que ocorreu com o transcurso do tempo? Pela divergência dos hebreus, né, não havia um consenso
em relação a todos os livros. E exatamente no século III antes de Cristo, Ptolomeu II Filadelfo, que era rei do Egito e era exatamente na época do reinado grego, ele queria levar para a biblioteca de Alexandria os livros sagrados. Então, até Ptolomeu II Filadelfo, aí pelo século III, por volta aí de 250 a.C., não existia nenhuma tradução da Bíblia em grego ou em qualquer outra língua. Originalmente, a palavra de Deus era escrita em hebraico e aramaico. Então, Ptolomeu convoca, então, 72 intelectuais, sábios hebreus, ou seja, sábios de Judá, sábios da israelitas, que é o mesmo povo hebreu, israelitas, né? Judeus. Ele recruta 72 sábios para traduzir a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego. Por quê? Porque havia uma grande necessidade dessa tradução, porque à época muitos povos, os povos daquela região, também falavam grego. Grande parte da população na época falava grego. E por falar grego e não falar a língua judia, eles então, né, tinham a necessidade dessa tradução. Como os sábios foram 72, uns dizem que foi 70, mas hoje se chega à conclusão que eram 72. Como eram 72, estava aí na ordem dos 70, né? Essa tradução chamou-se Septuaginta, né? Então, a partir do século III a.C., começou-se então a tradução, né, da Bíblia da língua judaica e aramaica para o grego. E essa tradução da Septuaginta, ela foi feita, isso aqui é importante anotar, ela foi feita desde o livro de Gênesis, que era o primeiro livro. Ela foi feita para o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros, em que não havia nenhuma divergência, e foram, né, traduzidos também os demais livros, os livros ditos proféticos e os livros não proféticos e não históricos, que são os livros que nós podemos intitular de poéticos sapienciais. Ao todo, foram traduzidos, né, 46 livros, né, inclusive os livros, né, incluindo de todos os profetas, inclusive Malaquias. Então foram traduzidos na Septuaginta 43 livros. Esta é
a grande verdade. Muito bem. Essas questões até aí eram questões que diziam respeito inteiramente aos judeus, né? Então nós tivemos aí, né, o Antigo Testamento formado por 46 livros, né? Porque lá, por exemplo, Malaquias, né, e outros, né, o livro de Tobias, o livro de Judite, enfim, todos esses livros foram traduzidos pela Septuaginta. Muito bem. Essa tradução, diz a história, que ela foi feita, né? Ela foi feita do século III e foi sendo feita depois, paulatinamente, né? Durante esse tempo todo, até o primeiro século, já com Jesus Cristo. Muito bem. Com o nascimento de Jesus, aqui é importante acentuar, com o nascimento de Jesus, iniciou-se aí uma divergência muito grande, porque os judeus já tinham divergências entre eles. Os essênios, os fariseus, os saduceus já tinham sua divergência. Com o cristianismo, quando o cristianismo aparece, que eles não aceitam Jesus como Messias, já nasce aí uma nova divergência, já entre eles e os cristãos, né? Então é preciso que nessa questão da formação da Bíblia, nós tenhamos presentes as divergências entre os judeus e com o nascimento de Jesus, com a chegada do Messias, que nós acreditamos que Jesus é o Messias, iniciou-se aí uma nova etapa da história, a nova etapa da história, e já nasceu aí uma divergência de proporção extraordinária, porque os judeus não acreditaram que Jesus era o Messias, né? Então começa a partir do primeiro século, do século de Jesus, uma divergência entre Jesus e sua doutrina e sua pregação aos judeus. Tanto é que nos livros históricos do Novo Testamento, nós vemos nos evangelhos as divergências naturais entre fariseus e saduceus com Jesus. Eles não acreditavam, né, que Jesus era o Messias, eles perseguiram Jesus, e para a gente não ir muito longe nessa história, né, eles mesmos providenciaram, né, a paixão, né, a crucificação e a morte de Jesus, né? Então, nós temos que ter presentes aqui a divergência entre os judeus e a divergência entre judeus e cristãos. Com Jesus Cristo, nasce uma nova igreja, que é a igreja de Jesus, que é a igreja que nós acreditamos, e porque nós acreditamos que Jesus é o Messias. Muito bem. Então, com o nascimento de Jesus, né, Jesus então vive, os evangelhos de Lucas e Mateus tratam, né, embora de forma diferente, sobre a infância de Jesus, né, até os 12 anos. Por exemplo, Lucas, né, ainda se refere a Jesus até os 12 anos, quando os pais foram a Jerusalém, a festa da Páscoa, e que Jesus se perdeu, eles foram
Maria e José foram encontrar Jesus no templo, né? Então ali o evangelho de Lucas cessa e os evangelhos só vão tratar de Jesus, né, aos 30 anos, né? E a vida pública de Jesus começa com o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, que será tema de outros vídeos que nós vamos destacar nesse canal, porque nós vamos tratar de todos os aspectos da vida de Jesus. Muito bem. Então entra-se o novo momento da história de Deus com a humanidade. Jesus então escolhe 12 discípulos. Jesus, que são os 12 discípulos, que são os companheiros de Jesus, os amigos de Jesus, né? E acompanham também Jesus outras pessoas, como sua mãe Maria, Maria de Cleófas, Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana, Salomé, enfim. Então nós temos aí outras mulheres, as mulheres e os homens que seguem Jesus, os discípulos. Muito bem. E aí nasce, né, a nova igreja, que é a igreja de Cristo. Nasce com a vinda de Jesus o cristianismo. Muito bem, com o passar do tempo, essa divergência vai crescendo. Vai crescendo porque eles procuram de toda forma desacreditar a vida pública de Jesus. Eles pedem sinal, eles se reúnem, né, preocupados, porque Jesus curou doentes e todo mundo via. Jesus expulsou demônios. Jesus curou a lepra, que era uma doença, né, incurável na época. Jesus fez o que ninguém fez, que foi ressuscitar mortos, que é a maior de todas os milagres, é exatamente a devolução da vida para quem já morreu. Então, muito bem, aí foi criado uma grande divergência entre Jesus e os judeus, que isso vai ter repercussão, uma repercussão importante na formação da Escritura Sagrada. Em 70, Jesus morre no ano 33. Jesus é flagelado, né, crucificado, é morto, sepultado. Jesus ressuscita. Depois da sua ressurreição, ele passa 40 dias, ainda 40 dias, mantendo contato com os discípulos, com as pessoas, e vai para o céu, volta para o céu, senta-se ao lado do seu Pai, à direita de seu Pai, no reino de Deus, no trono que é dele, preparado para ele, e ele deixa o Espírito Santo de Deus, que é através do Espírito Santo de Deus, da sua grande revelação, que a igreja de Cristo, ela se sedimenta com a presença do Espírito Santo. A igreja de Deus se constrói, inclusive na formação da Escritura Sagrada. Então é importante, muito importante, que nós tenhamos em mente que toda a história da Igreja de Jesus, a história do cristianismo, ela é orientada,
ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que cuida da igreja. Tanto é que a igreja de Cristo, o cristianismo, é santo. Apesar de nós que somos membros do cristianismo, somos pecadores, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, somos pecadores, mas a igreja é santa, porque ela foi fundada, né, por Jesus, e ela é conduzida, né, pelo Espírito Santo. Inclusive, o Espírito Santo é quem divulga, é quem nos faz compreender o Pai e o Filho. E a igreja tem a missão de divulgar o Espírito Santo de Deus, porque ele é uma coluna fundamental da igreja. Sem o Espírito Santo nós não caminharíamos. Sem o Espírito Santo a igreja não se constituiria. Sem o Espírito Santo não haveria os nomes que construíram a igreja, porque foi através do Espírito que surgiram as pregações, que a palavra de Deus foi difundida. É através do Espírito que surgiram documentos e reuniões para constituir-se a palavra de Deus. Enfim, é o Espírito Santo que conduz a igreja de Deus. Nessa crise, e eu digo que é crise que passou o judaísmo, porque com a vinda de Jesus, o judaísmo entra numa complicação, porque o judaísmo passa a ver Jesus como um adversário difícil de lidar, porque Jesus não utilizava somente a palavra, não era só a pregação de Jesus. Jesus dava testemunho do que ele dizia. E as pessoas viam com seus próprios olhos, ouviam através dos sentidos, elas percebiam que Jesus era realmente o Messias. Né? Muitos diziam que era um grande profeta porque ele fazia milagres. Né? As pessoas que assistiam uma pregação de Jesus, as suas pregações, ficavam maravilhados, porque ninguém antes dele, né, os maiores profetas, as maiores expressões do judaísmo, né, estavam longe, né, da santidade de Jesus. Então, eles começaram a passar por uma crise, né, e tiveram um grande embate com o Império Romano. Né? Houve uma grande divergência com o Império Romano, e o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, sob o comando, as tropas do exército romano, sob o comando de Tito, general Tito, né, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Houve ali o primeiro cativeiro, né, aliás, o segundo cativeiro de Jerusalém. O primeiro ocorrera, né, no cativeiro da Babilônia, lá no século VI, antes de Cristo. E ocorreu o segundo nos anos 70 depois de Cristo. Né? E eles então tiveram que deixar Jerusalém, porque Jerusalém ficou arrasada. E eles então, as grandes lideranças do judaísmo, se mudam para Jâmia. Né? E aqui eu quero colocar que em 90, 20 anos, 2 décadas depois da destruição de Jerusalém por Roma,
eles convocam as lideranças religiosas do judaísmo, convocam um concílio. E é importante esse concílio para nós entendermos, né, o contexto do que nós estamos falando aqui. Esse concílio de Jâmia, né, que foi muito estudado, né, por muitos, não tem tantos documentos assim, né, muita gente não escreveu sobre o concílio de Jâmia, mas houve muito estudo, muita pesquisa, né, e o concílio de Jâmia teve uma importante repercussão na construção da palavra de Deus e também no cristianismo. Então vamos falar aqui agora do concílio de Jâmia. Para muitos não houve nenhum concílio. Para muitos foi uma reunião simplória, mas para outros houve um concílio. Vamos admitir, né, que tenha havido o concílio de Jâmia. Então, no concílio de Jâmia, foram então discutidas algumas questões importantes. Por exemplo, na construção das escrituras sagradas judaicas, foi definido no concílio de Jâmia alguns pontos. Primeiro, não é considerado escritura sagrada para os judeus qualquer livro que não tenha sido escrito no território de Israel, na Terra Santa. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é considerada escritura sagrada aquela que não está escrita no judaico ou no aramaico. Outra importante decisão do concílio de Jâmia. Outra decisão do concílio de Jâmia, que é também importante: todos os livros que foram escritos após Esdras e Neemias não eram considerados escritura sagrada. Porque quando nós estudamos, né, Jerusalém após cativeiro, há uma passagem bíblica muito importante que é feita a leitura da palavra perante todo o povo de Jerusalém, e aquela leitura, aqueles livros que existiam até ali, eram considerados pelos judeus aqui, já no concílio de Jâmia, como escritura sagrada. Tudo aquilo que foi feito depois de Esdras e Neemias não era mais considerado escritura sagrada. Então, no concílio de Jâmia, alguns livros não foram considerados, né, escritura sagrada. Por exemplo, os livros de Tobias, de Judite, de Sabedoria, de Eclesiástico, do profeta Baruque, Macabeus 1 e 2, né? Além de parte da profecia de Daniel e parte do livro de Esté, para eles não compunham a escritura sagrada, porque, segundo eles, não estaria dentro desses 3 critérios que nós falamos. Ou seja, para eles não foi escrito em hebraico ou aramaico, não foi escrito, né, no território de Israel, e também foram escritos após Esdras e Neemias. Muito bem. E teve um fato que pouca gente falou, mas é muito importante para nós entendermos o contexto dessa história toda. No concílio de Jâmia, né, houve definitivamente, né, uma decisão do judaísmo. O judaísmo
deixa no Concílio de Jâmia de ser o judaísmo mosaico para ser o judaísmo farisaico, o judaísmo do fariseu. Quer dizer, no Concílio de Jâmia, o judaísmo deixa as suas raízes mosaicas e se apresentam com o judaísmo farisaico, o judaísmo dos fariseus. Aí, definitivamente, através do Concílio de Jâmia, né, que foi em 90 depois de Cristo, se verifica que há definitivamente uma diferença marcante entre o judaísmo e o cristianismo. Porque o cristianismo tem raízes no judaísmo, sim, porque as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, elas são preparatórias para a vinda do Messias. Mas essas Escrituras sagradas que revelam a vinda do Messias, elas têm raízes mosaicas. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Ou seja, se o Deus do Antigo Testamento, né, que é único, é Deus do Novo, Jesus é o seu Filho. Então não haveria uma quebra, né, da religião, mas através do farisaísmo, dos judeus farisaicos, ficou claro o rompimento. Tanto é, e aqui é muito importante que a gente tenha, né, a ideia disso, é que na paixão de Jesus, em que o véu do templo é rasgado ao meio, em sua totalidade, ali está marcada a divisão entre o cristianismo e o judaísmo. Então nós vemos isso, por exemplo, em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Então o véu rasgado, né, é a marca de que o judaísmo, né, ele é diferente do cristianismo, o cristianismo é diferente do judaísmo. Então, no Concílio de Jâmia, né, a Escritura Sagrada, que é constituída como Escritura dos judeus, ela tem a sua própria identidade, diferente da Escritura Sagrada do cristianismo. Porque são lentes diferentes, são posições muito diferentes. Mas esse concílio de Jâmia só confirma o que vinha acontecendo antecedentemente. Pedro e Paulo morrem em Roma em 67, ou seja, muito antes do concílio de Jâmia. E os Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, ele trata do concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém foi um debate importante, o concílio de Jerusalém, para a história do cristianismo. Está narrado no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Foi um embate, né, que ocorreu entre os cristãos na época, né, porque Paulo, na sua missão, com Barnabé, haviam liberado os pagãos, os gentios, de que eles, para se converterem ao cristianismo, eles não eram obrigados a adotar os costumes e as práticas dos judeus, porque eles eram não judeus e eles eram seguidores de Cristo. Pedro,
né, em Jerusalém entendia de outra forma. E por isso, né, Paulo e Barnabé, né, vêm com os demais que estão em Jerusalém e travam, né, e promovem o chamado Concílio de Jerusalém, que definem ali no Concílio de Jerusalém, né, conforme narrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que os não-judeus, os cristãos, não são obrigados, né, não são obrigados a adotar as práticas dos judeus para se tornarem cristãos. Ali ficou muito claro que o cristianismo definitivamente, né, se opõe, né, pelos seus princípios ao judaísmo. E os judeus, no concílio de Jâmnia, eles realmente confirmam isso. Então, isto é importante porque, de uma certa forma, isso tem uma repercussão na formação da nossa Bíblia Sagrada, da Bíblia do cristianismo, da Bíblia da Igreja de Cristo. Muito bem. Feito essas duas considerações, inclusive o Concílio de Jerusalém, ele ocorre entre 48 e 50 depois de Cristo, né? E o Concílio de Jâmnia aí nos anos 90 depois de Cristo. E, na verdade, há uma certa sintonia, né, de pronunciamentos. Ou seja, Concílio de Jerusalém, olha, você, para se tornar cristão, você não é obrigado, por exemplo, a ser circuncidado, como o judaísmo exigia, né? Aí, por exemplo, Pedro, né, teve que reconhecer, porque Pedro ainda estava muito impregnado com a ideia de que se devesse seguir as práticas do judaísmo, né? E esse concílio foi um concílio que eu tenho a certeza da presença do Espírito Santo de Deus, que demonstrou realmente que os caminhos a serem percorridos seriam caminhos divergentes. Embora, pela revelação da palavra de Deus, chegará um momento, antes do fim dos tempos, da conversão dos judeus, né, no reconhecimento de Jesus como Messias, né? Aí o povo de Deus se reconcilia definitivamente com o nosso Deus, que é único, né? Queria aqui até dizer que, né, surgiu um herético chamado Marcião nos primeiros tempos, em que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento, né, era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Era uma forma também de causar uma confusão e uma divisão, e ele foi muito combatido pelos cristãos que diziam que Deus era um Deus único. O mesmo Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o Deus do povo eleito de Israel, o mesmo Deus do Novo Testamento, e é o nosso Deus único. Muito bem. Mas desde os primeiros tempos, que os cristãos vinham adotando como escritura sagrada, né, a Septuaginta, aquela que foi né, traduzida para o grego
em Alexandria. Em Alexandria. Em mais ou menos 250 a.C., no século III. Então, muito bem, o Papa Dámaso I, aí pelos anos 380 por aí, convida Jerônimo, São Jerônimo, para fazer a tradução do grego, do grego, do aramaico, né? E do judaico para o latim, né? Que é chamada Vulgata. Por que é chamada Vulgata? Porque era uma língua comum ao povo da época. Então era necessário, viu o Papa Dámaso I, que era necessário fazer essa tradução para que todos aqueles que falavam a língua latina pudessem ter acesso à palavra de Deus. Então, o Jerônimo é convocado pelo Papa, ele aceita a missão de fazer a tradução, não é, da Escritura Sagrada para o latim. E houve aqui até uma grande divergência, porque eles foram contemporâneos, né? Santo Agostinho e Jerônimo foram contemporâneos. Santo Agostinho, preocupado com essa tradução e para que não existisse divergências, Santo Agostinho aconselhou Jerônimo para fazer essa tradução do grego, para que não houvesse tanta divergência, porque muitos cristãos já estavam estudando e utilizando a palavra de Deus na Septuaginta, né? E aí houve um grande entrevero entre os dois, porque Jerônimo entendia que deveria fazer era exatamente do judaico e do aramaico, né? E terminou sendo assim, porque ele quis assim. Jerônimo era um homem de personalidade muito forte e fez a tradução da Vulgata, né, do hebraico e do aramaico, né? E o que fez ele já logo pelos anos 382, 383, ele vai para Belém, lá na Terra Santa, exatamente para um local próximo ao local onde Jesus nasceu, né? Isso foi uma coisa realmente muito interessante de Jerônimo, e ele vai fazer a sua tradução e vai trabalhar na Vulgata, né? Exatamente na Terra Santa, para pegar exatamente a escritura do judaico e aramaico para o latim, né? E lá ele fica até sua morte por volta dos anos 420. Então, o Jerônimo passou aí o resto da sua vida praticamente, né, fazendo essa tradução, né, da Bíblia do judaico e aramaico para o latim. Foi um grande trabalho, porque é através da Vulgata que foram feitas grandes outras traduções, né? A maioria das traduções bíblicas foram feitas, né, da Vulgata de Jerônimo, inclusive as nossas Bíblias de hoje, porque ele foi aquele incumbido pela Igreja de Cristo para fazer a tradução para o latim. Muito bem. Agora, nesse cenário todo que nós falamos até aqui, havia muita divergência
né, algumas divergências entre os doutores da igreja, os santos da igreja. Por exemplo, o Justino, que foi, vamos dizer, aquele que inaugurou, né, a apologética, aquele que sustentou uma bandeira. Olha, tudo de Jesus foi passado para os apóstolos, né? Então, dos apóstolos, os apóstolos tiveram os seus apóstolos também, né? Tiveram os seus seguidores. Então, nós vamos seguir daqui para frente, geração para geração, passando a palavra de Deus, para que ela permaneça viva e permaneça a mais fiel possível. Então havia a preocupação já com Justino, né, através da apologética. Justino escreveu 2 livros sobre a apologética, sustentando isto, de que, né, os primeiros foram os apóstolos, depois vieram os seguidores dos apóstolos, os apóstolos dos apóstolos, e isso era importante. E escreveu um livro também muito importante, que foi o Diálogo com Trifão ou Trifo, Diálogo com Trifão ou Diálogo com Trifo, em que ele apresenta nesta obra, né, e sedimenta os pilares do cristianismo, dizendo que o cristianismo era diverso, era muito diferente do judaísmo, e que o cristianismo era uma religião própria. Muito importante o magistério, o trabalho, né, a tradição, né, de Justino, né? Após Justino, nós tivemos aí outro expressivo, né, outro expressivo nome, que foi, não é, que foi bispo de Lyon, né, Irineu de Lyon, né? O Irineu de Lyon também teve uma atuação marcante, sendo decisivos contra heresias, e o primeiro que aparece na história já com uma lista de livros para que se definisse de uma vez por todas, né, a Bíblia Sagrada, né, dos cristãos. Ele fez uma lista, ele já defendia, né, Irineu de Lyon já defendia, né, já defendia os evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, como, né, evangelho, e muitos outros livros da Bíblia. Ele já começa ali a defender alguns livros que eles achavam que eram livros canônicos, livros autênticos, livros de Deus. Porque a palavra de Deus, embora sendo escrita por homens, ela é a palavra de Deus. Não é a palavra de Mateus, não é a palavra de João, não é a palavra de Marcos, de Lucas. As cartas de Paulo, elas foram escritas por Paulo, mas elas são cartas inspiradas por Deus. Então, né, havia aquela preocupação e aquele zelo, né, de analisar os livros, porque nesse primeiro tempo aí, muitos livros foram escritos. Por exemplo, o Evangelho de Tiago, né? O Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria Madalena. Existiam ali muitos livros que não tinham autores, livros que eles consideravam falsos, até livros heréticos naquela época, apareceram muitos. E aí, a dificuldade que a Igreja de Cristo teve para a formação da palavra de Deus.
Por isso que eu acho aqui importante acentuar, né, que a igreja teve todo cuidado, né, teve um processo, um cuidado importante para que a palavra de Deus pudesse ser refletida com muita responsabilidade, né? Os livros que compusessem a palavra de Deus fossem livros inspirados, e para isso teve uma história marcante em relação a isso. Então não foi só uma pessoa. Por exemplo, havia divergência, por exemplo, entre Santo Agostinho e, por exemplo, Jerônimo. Jerônimo entendia que em alguns livros, né? Por exemplo, Jerônimo entendia que os 7 livros, né? O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, né? Baruque, Macabeus 1, Macabeus 2, além, né? De parte da profecia de Daniel e de Esté, esses livros não comporiam a Bíblia, porque ele foi para Belém e lá, com a convivência com os judeus, ele teve uma certa influência dos judeus. Já Santo Agostinho não. Esses livros, na minha concepção, são livros, né, são canos, né, sagrados, né? Então a igreja, aqui é importante anotar isso, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, ela não atribuiu isso a uma pessoa. Ela preferiu os concílios, com a presença de todos, a invocação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo sendo o condutor desse processo. Então não foi, por exemplo, a opinião de Santo Agostinho, não foi a opinião de Jerônimo, né? Não foi a opinião de Atanásio, que Atanásio também, né? Atanásio, que foi outro santo, também tinha uma lista e foi um dos zelosos por isso. Então, não se atribuiu a isso a pessoas, mas a colegiado e a responsabilidade da igreja. Então, não foi, digamos assim, com um processo corrupto ou um processo apressado ou um processo que não tinha responsabilidade e o amor a Deus que a Bíblia foi formada. Então, nós vamos ver que diante de todas essas controvérsias, né, o primeiro concílio, o Concílio de Roma, em 382. Muitos dizem que não foi um concílio, foi um sínodo, porque era um encontro regional de bispos, né? Mas já ali, no ano de 382, no século IV, ocorre o primeiro concílio para se definir, né, os livros que compõem a Bíblia, né? E aqui um rápido parêntese para um esclarecimento. Quando se estudou e se discutiu para a construção da Bíblia, se falava em cânon bíblico. O que é o cânon? O cânon, na verdade, para os judeus, era um instrumento de medida, é como se fosse um metro, né? É como se fosse um instrumento para fazer medidas. Então, o cânon bíblico é exatamente o processo para a escolha, né, dos livros da Bíblia. Então, o cânon bíblico é a forma como se dará, não é isso, a escolha dos livros da Bíblia. Então, o cânon bíblico é a lista dos livros que compõem a Bíblia. Então, em 382, fez-se o primeiro concílio, o Concílio de Roma. Todos esses
concílios que eu vou falar aqui, ou sínodos, porque muitos entendiam que aqui não era um concílio, porque eram encontros regionais de bispos, né? Deveriam ser tratados como sínodos, mas essa não é uma questão central. Sendo sínodo ou concílio, o importante é que a Bíblia Sagrada ela não foi formada por uma só pessoa. Não foi uma decisão de uma pessoa. Foi através de assembleias de bispos, de pessoas da igreja, internas da igreja, que escolheram sob a luz do Espírito Santo os cânones bíblicos. E aí tem uma história, né? Então, o primeiro concílio foi o Concílio de Roma em 382. E aí começou esse concílio, e ali se definiu alguns livros. Em 393, em Hipona, na África, porque os bispos da África, e a África tinha uma grande importância naquele tempo para o cristianismo, porque eram realmente igrejas muito fortes. Aí em Hipona, né, houve um novo concílio em 393, né, também para tratar, né, dos cânons da Bíblia, né. Em Cartago, também os bispos de Cartago tiveram a preocupação de fazer um concílio também em Cartago, porque nessa época a igreja de Cartago era uma igreja muito forte, era uma igreja tão forte quanto a própria igreja de Roma. Então, em Cartago, em 397, ou seja, 4 anos depois, também houve um grande concílio, né, que foi o primeiro concílio de Cartago. Depois, em 419, já no século V, um novo concílio de Cartago, né, também nesse processo. E os livros eram lidos, mas ainda não existia ainda algo definido, né? E a definição mesmo vai sair somente e de forma definitiva no Concílio de Florença. Esse Concílio de Florença foi um concílio muito grande, um concílio geral, aí poder-se-ia dizer que foi um concílio que ocorreu entre 1439 e 1445, foram 6 anos de concílio, né? E se definiu, né? Os livros bíblicos. Nesse concílio foram definidos os 46 livros do Antigo Testamento, que são os livros da atual Bíblia, e se definiram os livros, né? Os 27 livros do Novo Testamento. Então, para a igreja, no Concílio de Florença, a Bíblia tem 73 livros. Não é verdade quando falam que a igreja definiu o seu cânon no Concílio de Trento, que já ocorreu no século XVI, de 1545 a 1563. O Concílio de Trento apenas confirmou, né, o que o Concílio de Florença já havia definido entre 1439 e 1445. Muito bem, com o Concílio de Florença se estabeleceu o cânon bíblico da Igreja Católica, em que, vou repetir, 46 livros do Antigo Testamento, incluindo os livros que o Concílio de Jânia dos judeus tinham retirado,
né? Mas quando o Conselho de Jean tinha retirado esses 7 livros, que é o livro, que são os livros, né? Os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, né? Macabeus 1, Macabeus 2, Baruque, né? Daniel e o livro de Esté, né? Foram tirados pelo Concílio de Gênesis, Concílio dos Judeus, né? Eles já haviam sendo, esses livros já haviam sendo adotados na prática pelo povo cristão, pela Igreja de Cristo. A definição no Concílio de Florença, de 1439 a 1445, né? Em 1942, ainda em pleno concílio, foi batido praticamente o martelo de todos os livros que compõem o cânon católico, né? E houve uma influência marcante da própria Septuaginta, lá do século III a.C., quando os próprios judeus haviam, né, na Septuaginta, haviam traduzido esses livros. E também, pelo critério do Espírito Santo, com muita oração, né, com muita luz do Espírito Santo, foram, então, né, indicados todos estes livros no Concílio de Florença. E para tirar todas as dúvidas, e aqui é importante acentuar mais um dado que não pode ser esquecido. Em 1450, né, como todos nós sabemos, foi criada a imprensa. Ou seja, a partir dali, né, de 1450, né, em diante, com Gutenberg, Johannes Gutenberg, foi criada a imprensa. E a Bíblia, que provavelmente tenha sido impressa por Gutenberg, provavelmente em 1455, é a Bíblia com os 73 livros que haviam sido definidos no Concílio de Florença. Então, muito antes, né, da dita Reforma Protestante, que só ocorreu em 1517, né, com Lutero, com o Concílio de Florença definido, com a publicação da Bíblia de Gutenberg, né, aí pelos anos de 1455, já havia definido todo o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então essa história que só em 1517, com Lutero, ainda não estava definido que a Igreja, o Papa convocou o Concílio de Trento de 1545 a 1563, foi que foram definidos os cânones, não. A própria história registra que definitivamente a Igreja de Deus, a Igreja Católica, ela definiu os seus cânones, né, entre 1439 a 1445, né? 6 anos de concílio, e em 1942 praticamente já estava definido todos os campos, né? Então, para demonstrar que a Igreja, né, teve todo um caminho e nenhuma definição foi pessoal. Inclusive, né, antes de morrer, né, o Jerônimo morreu em 1420, com os concílios de Hipona, de Cartago, o outro de Cartago,
O Jerônimo era um homem muito obediente à igreja, né? Ele aceitou, né, que a igreja já estava definindo outros livros, os livros contrários à opinião dele, né? Então é muito importante a gente colocar isso, que não foi uma pessoa, não foi ninguém pessoalmente que definiu esse cânon da Escritura Sagrada. Um outro ponto que já também foi muito discutido entre os judeus eram os livros protocanônicos, né, e os livros, né, deuterocanônicos, ou seja, os livros que antes já eram canônicos, já eram definidos como canônicos, e outros que vieram depois. Então, por exemplo, esses 7 livros do Antigo Testamento, que eu já citei aqui, né, quando eles foram traduzidos pela Septuaginta, né, os judeus de Jâmia, em 90 depois de Cristo, todos diziam que eram livros deuterocanônicos e por isso não poderia fazer parte da Bíblia. Mas eram livros inspirados, né? O importante, o critério, era a utilização dos livros inspirados, dos livros que foram realmente inspirados por Deus, escritos por homens, mas inspirados por Deus, né? Também no Novo Testamento se teve essa discussão para a definição dos 27 livros. Por exemplo, foram questionados os livros, né, a carta de Judas, a segunda carta de Pedro, a segunda e a terceira carta de João, o livro de Apocalipse. Todos esses livros, eles foram, na verdade, né, tidos como deuteros canônicos, mas os concílios verificaram, estudaram e constataram a sua inspiração. Inclusive, quase que o livro de Apocalipse não entra. Não entra, porque o apóstolo João teve 2 grandes discípulos, que foram Papias e Policarpo, né? Esse Policarpo que foi já o grande instrutor, né, de Irineu de Lyon, né? E o Irineu, né, o livro de Eusébio de Cesareia, que foi o grande escritor da história da igreja, né, já no século IV, né, o Eusébio, né, narra, né, que o Irineu de Lyon, né, dizia que ficava horas e horas ouvindo o que João dizia para eles, ensinando a tradição do cristianismo, a sua vivência com Jesus, e isso depois Justino passou, né? Aliás, o Policarpo passou para Irineu. Como isso é belo. Mas o Papias, ele levantou a tese do milenarismo, que foi uma tese polêmica na época, e por causa disso, por pouco, né, criou um embaraço muito grande, né, sobre o livro de Apocalipse de João. Foi superado exatamente por esses concílios, todos os que foram citados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, né, agradecer a compreensão de vocês, quero agradecer, né, a atenção de vocês, quero agradecer primeiramente a Deus que nos permitiu, né, eu aqui fui, né, eu procurei, né, fazer uma síntese de todas estas sobre a palavra de Deus, e eu teria ainda
algumas citações bíblicas para fazer que corroboram toda essa realidade. Por exemplo, né, em relação à tradição, é importante verificar que não existiria a Bíblia se não existisse a tradição. Se não existisse aqueles que, ao estudarem a palavra de Deus, procurassem ver, à luz do Espírito, os livros inspirados ou não. E aqui eu tenho alguns textos, por exemplo, eu não vou lê-los para não cansá-los, né? Mas aqui nós temos como tradição, né? Nós temos aqui, né, o livro, a primeira carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 20 e 21. Temos aqui também os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Temos aqui a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Temos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Todas estas citações bíblicas, elas nos ajudam a compreender, à luz do Novo Testamento, aquilo, a escritura de Lucas, tanto nos Atos dos Apóstolos como nos Evangelhos, a carta de Timóteo, como eu já citei, a primeira carta de Timóteo, a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Timóteo e a carta aos Hebreus, nesses capítulos e versículos aqui, né? Todos eles aqui indicam, de uma certa forma, e reforçando tudo que nós dissemos, à luz da Escritura Sagrada. E vou fazer uma última observação, que é acerca do Concílio de Trento. Em 1517, houve então a Reforma Protestante, né? E a Igreja Católica, numa reação, promoveu a Contra-Reforma, que foi através do Concílio de Trento, ocorrido em 1545, né? De 1545 a 1563, em que o Concílio de Trento reafirma todo esse cenário que nós falamos aqui. Então não houve nenhuma novidade no Concílio de Trento em relação à composição, à constituição, à formação da Bíblia. A Igreja Católica já no século XV já havia definido tudo no Concílio de Florença. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade, queria agradecer a vossa atenção, meu irmão e minha irmã, e pedir a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele nos abençoe sempre, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas vidas, para que nós possamos persistir sempre na busca do nosso Deus Salvador. Amém.